Bom dia, meus queridos. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante que a gente precisa fazer na nossa vida. É a questão da humildade. E hoje eu quero falar essa humildade em questão de família. Porque na família, quando Deus criou a família, Ele criou para viver em unidade. Mas aqui diz assim, ó, no 1 Pedro capítulo 3, verso 8, diz assim: E finalmente sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados, amando os irmãos, entranhavelmente misericordioso e afáveis. Em Provérbio 18, verso 12, diz assim: O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Isso aí está em Provérbio capítulo 18, verso 12. Eu quero falar uma coisa porque a gente vê hoje as pessoas que se casam com algum interesse de ser feliz. Mas, meus queridos, eu acho que é o seguinte: você só é feliz se você tiver humildade. Eu vejo muita desavença. Eu mesmo tive várias desavenças. Talvez não vivi mais tempo com a esposa que eu vi. Uma tá viva, outra já, a primeira, que é mãe dos meus filhos, já morreu. Mas às vezes a gente teve problemas por falta de quê? Por falta de humildade, por falta de entender, porque geralmente os casais não se entendem. Sabe por quê? Eu casei com 20 anos de idade. Eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje. Eu era muito... a gente não tem... Sem amadurecimento não tem como a gente entender. As pessoas... Eu com 20 anos eu tinha a mesma ideia de quando eu tinha 12 anos, até os 15 anos, 18, não tinha, a gente não tem um amadurecimento para poder viver nesse mundo cheio de dificuldade. O que acontece com os casais? Primeiro, eu vou explicar. Eles vêm de famílias diferentes, criação diferente. Quer dizer, famílias, pai e mãe, né? São diferentes. A criação não é a mesma. E cultura diferente. Por exemplo, eu nasci e me criei no Mato Grosso do Sul. E casei com uma mulher agora daqui do Espírito Santo. As nossas culturas não batem. Então até os nomes das coisas de lá é diferente daqui, você tem que aprender tudo. E assim você vai para a Bahia, chega lá, é diferente daqui, você vai para o Pernambuco, é diferente daqui, vai para o estado de Alagoas, é diferente daqui. Você vai para o Rio Grande do Sul, é mais diferente ainda, lá tudo é diferente. Porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma parte do Paraná, tem muita gente que veio, famílias que veio de fora, os imigrantes, imigrante italiano, alemão, né? Tem muito alemão nesses estados. Então eles vêm
geralmente é mais puxado para a cultura alemã. Quando você vai para o Nordeste, já é a cultura do lugar, mas é diferente da nossa. E isso que acontece na questão de... Eu quero dar um conselho aqui para os casais novos, eu vou mandar para o nosso grupo, né? Casais conectados e assim por uns grupos que envolvem família. Tem muita gente que fala assim, mas aquele fulano lá casou 3 vezes. Ele não tem moral para falar. Esse é que tem. Não tem moral para falar de casamento, sendo que não viveu com ninguém. Mas esse é que tem por ele, com os erros do passado, ele aprendeu. Eu aprendi. Então, o que acontece hoje? Uma moça e um rapaz se casam e daí logo eles entram em atrito. Você sabia que na Bíblia não tem namoro, só tem casamento? E namoro não, no namoro você não descobre de jeito nenhum quem é a pessoa. Vice-versa, tanto o homem como a mulher não consegue descobrir. Pode namorar 10 anos, ele não descobre. Ele não ficam conhecendo. Porque eu tenho visto pessoas que namoraram 5 anos e casaram. Com 6 meses estava separado. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é a respeito da humildade que precisa ter. Porque assim, um homem, ele não é humilde para atender a mulher dele com o que ela fala, com as questões que ela coloca. Ele talvez não é humilde o suficiente para poder entender. A mulher, pela mesma forma. Aí começa um discutir, um jogar... porque o que é humildade? Humildade é saber voltar atrás. Saber voltar atrás quando está errado. Ver aonde está o erro, aonde a gente pode entender. Agora, por que Davi foi o homem considerado segundo o coração de Deus? Porque ele sabia voltar atrás. Ele voltou atrás quando ele pecou um pecado grave e Deus perdoou. Então, a gente precisa entender entre um homem e a mulher, né, que estão casados, entender as diferenças. Porque eu vejo muita coisa, muito isso acontecer. Então, eu conheci um rapaz, e encontrei ele várias vezes, indo para casa da mãe dele, para tomar café da manhã, deixava a mulher em casa, ia tomar café da manhã na casa da mãe. E aí um dia ele falou assim para mim, mas por que você vive tanto tempo? Porque eu casei, eu vivi com a primeira mulher 21 anos, na segunda 19 anos, nós separamos. E aí eu fiquei vários dias pensativo, porque não dava certo. Então eu falei com esse rapaz e ele ele perguntou para mim, isso aí eu falei, peraí, eu vejo você indo para casa da sua mãe almoçar, tomar café, e deixa sua esposa em casa, já vai tomar. Eu acho que isso é o problema, é o seu problema. Aí ele ficou assim pensando, falou, eu acho que você tem razão. Falei, porque eu não gosto da comida da minha mulher, ele falou. Falei, pois é esse o problema. Falou, eu também tive esse problema, mas eu nunca coloquei ele dentro do meu casamento.
Você não consegue. Nenhum homem consegue. Só se ele consegue se adaptar com uma comida diferente que a sua, de uma pessoa, uma mulher. Só se ela cozinhar igual, mas... E se você começar a fazer, querer obrigar ela a fazer o que ela, do seu gosto, você vai entrar em atrito. Então aí, hoje, ele falou assim pra mim, eu vou seguir o seu conselho. Talvez para ver se meu casamento dura mais tempo. E aí ele resolveu fazer resolveu o meu conselho. E ele falou assim, olha, já tá com 6 meses que eu não vou mais para casa da minha mãe tomar café. E quando eu vou, eu levo ela. E aí eu falei para ele, pois é, e continuei. Ele falou, eu já estou até acostumando com a comida dela. É esse o problema. Talvez a gente não consegue acostumar. Por causa disso aí, nós precisamos entender as diferenças, precisamos ter humildade para voltar atrás, pensar, nunca falar precipitado quando você está nervoso. E os filhos, nunca bata no seu filho, eduque o seu filho na hora da raiva, né? A raiva, você ficar com raiva, você pegar e espancar o seu filho. Muitos pais espancam os filhos porque tem raiva, tá com raiva naquela hora, ele pega e espanca o filho. Isso aconteceu comigo. Então você para pensar primeiro, fala e chama o seu filho. E eu vou contar para você uma coisa. Eu até os 12 anos, até os 11 anos, eu levei muita surra, muitas varadas no lombo do meu pai. Que meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Não tinha bem 12 anos, não. Então aí, é mais ou menos isso aí, eu não sei, mas a data certinha, quando o meu pai morreu, o ano quantos anos eu tinha, não lembro direito, não. Eu sei que ele morreu em 1964. Aí acontece que ele enxergou que antes de ele ser adventista, quando ele passou para a igreja adventista, eu tinha 11 anos de idade. Aí ele começou a ler a Bíblia, ele não lia a Bíblia, meu pai era ateu. Quando ele aceitou o evangelho adventista, ele era ateu. Aí ele pegou e começou a ler a Bíblia, depois começou a ler os livros de Ellen White. E aí, quando foi um dia, não lembro o que foi que eu aprontei lá, e ele me chamou. Ele me chamou e sentou num canto. Ele conversou, eu calculo, naquele tempo não tinha relógio, nada, eu calculo que ele conversou comigo umas 2 horas, ou mais. Você sabe que esses conselhos que ele me deu nessa, como vamos dizer, nessa entrevista que ele teve comigo, é a base da minha vida. As varadas que ele me deu, você sabe, nós vivia na roça, nós morava em casa de palha. Então aí a casa feita de palha, cobertura de palha, né? Uma madeira em volta era pau a pique, né? Assim, punha de um dia para o outro e depois metia barro. E aí era a nossa casa. Chão batido. Meu pai nunca morou numa casa, ele estava prestes a acontecer isso, mas ele nunca morou numa casa de piso, nem de cimento, né? Naquele tempo os pisos eram vermelhão, não tinha essa cerâmica que tem hoje. Era vermelhão, passava um vermelhão em cima do cimento. Então ele nunca morou nessas casas, não, nunca. Era sempre em casa do mato. O piso da casa era chão batido, fogão a lenha dentro de casa. Então essa foi o que ele conheceu, que ele viveu.
Ele foi uma experiência muito, até hoje, a experiência dele, tanto religiosa. É tanto que meus irmãos tudo largou a igreja e uns voltaram, mas não é mais o que era, não. E eu continuei até hoje. Aí, ele sentou, foi a base da, então, da minha vida. Então, agora eu quero dizer outra coisa para vocês. É isso que é preciso entre o marido e a mulher, entre os pais e filhos, diálogos, conversando direitinho, porque as lambadas que meu pai me deu, a surra que ele me deu, não valeu nada. Nunca eu aprendi com a surra que ele me deu, porque ele cortava umas varas assim, enfiava assim na palha e deixava lá. Aquela era a educação dele, antes dele ser cristão, era aquela lá. E eu acho hoje muito, as pessoas casam e logo arruma filho. E se você é novo, você ainda tem a mente jovem hoje, é uma mente diferente, ainda uma mente, como é que fala, infantil. Todo jovem ainda tem a mente infantil, não tá maduro o suficiente. É muito difícil. Tem jovens que já têm uma mente firme e já começa, né? Uma outra coisa que atrapalha o casamento é o consumismo, que mexe com a parte financeira e às vezes dá desentendimento. Porque é possível. É possível. E aí tem muitos homens que lêem uma passagem na Bíblia, que nem essa que eu vou ler aqui, e ele acha que, porque diz aqui, ó aqui, ó, vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Aí eles interpretam essa parte aqui, sujeita. Ah não, ela tem que ser submissa a mim, tudo que eu falar ela tem que atender, eu sou o chefe da casa, eu faço isso, faço e aconteça, ela tem que fazer o que eu quero, mas não é bem assim não. Mas aí vem a outra parte embaixo, ó. A outra parte de baixo, que aqui é uma mensagem com o seu contexto. Tem muita gente que lê só a mensagem, mas não lê o contexto. Esse aqui está em Colossenses capítulo 3, verso 18 e 19. E o verso 19 diz assim, ó: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Entendeu agora? Não irriteis contra ela. O que Deus mandou que o seu apóstolo escrevesse isso, esse conselho? Que na verdade nós não temos não somos obrigados a fazer o que a Bíblia manda, porque Deus deixou nós livres para escolher, né? Só que nas nossas escolhas, se escolhermos errado, vem consequência. Vem consequência. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis a ela. Se você procurar outra tradução, vai melhorar esses textos aqui. Agora, muita gente fica nessa palavra, sujeitas. Ó, vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Mas aí tem uma outra coisinha aqui. Como convém no Senhor. Há um problema muito sério que acontece no meio de nós, homens, essa palavra aí. No passado,
as mulheres não tinham direito, só tinha direito de lavar prato, cozinhar, lavar roupa. No tempo da minha mãe era assim. Dificilmente você via mulher no trabalho, trabalhando, era difícil, né? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Precisa examinar muito bem a palavra de Deus. Aí vem aqui, no livro de Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quer dizer que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Nós nos perdemos muito por falta de humildade. O que é... Desculpa aí que eu tô coçando muito o nariz, que eu tive gripado. Até eu ia fazer esse vídeo ontem e deixei para hoje, no domingão, né, chovendo. Mas aí, eu quero dizer aqui, o galardão da humildade é o quê? É que você se humilha tanto, porque muitas vezes nós não temos humildade com a esposa com o esposo. E vamos falar assim, não, mas ela é sujeita a mim. Essa palavra sujeita é a coisa com amor, né? Aqui, quando fala aqui, amai vossas mulheres, então você tem que ser humilde o suficiente para amar. Ninguém sem humildade ama ninguém. Às vezes ele acha que ama, mas não ama. Então, os textos separados aqui só falam muito em humildade. A parte que eu quero, é a humildade. Por exemplo, eu quero falar, que já falei, eu vou falar. Por que Davi recebeu o perdão de Deus? Porque ele se humilhou. Já o rei antes dele, Saul, não se humilhou, não entregou, ele se afastou de Deus e nunca mais ele reconheceu que ele faltou humildade até a morte. Saul não faltou, ele se afastou de Deus. E daí ele não teve humildade suficiente para voltar atrás e pedir perdão. Ele não quis fazer isso. Então, marido, mulher, pai, filho, tem que ter diálogo. Aqui, ó, Colossenses capítulo 3, verso 12. Diz aqui, ó, revesti vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. O que é a palavra longânimo? É que nós não devemos resolver nada na raiva, nada precipitado. Mansidão. O que é mansidão? Faz parte da humildade. Sem irrita, todos nós irritamos com qualquer coisa, dentro de casa, em qualquer lugar. Eu dou graças a Deus porque eu era muito irritado. Hoje eu estou bem melhor do que antigamente. Até que eu era tão irritado que ninguém conseguia, às vezes, trabalhar comigo.
Trabalhava um dia e não voltava mais, porque eu era muito, muito irritado e às vezes eu não segurava. Porque você tem que, porque é mansidão, você tem que segurar nessas horas, não dizer nada com raiva, porque se você chegar dentro de casa, topar uma coisa errada, e às vezes nós não sabemos fazer isso. O que que Jesus fez? Jesus falou assim: eu vim aqui para quê? Para servir. E muitas pessoas, às vezes, ele casa e quer só ser servido. E às vezes tem coisas que a mulher põe um costume, né, no marido, né? O marido não faz nada dentro de casa, não lava prato, não arruma a cozinha, não varre a casa, não limpa a casa, porque ela não deixa. Já aconteceu comigo, não deixa. Eu, graças a Deus, eu sofri muito. Eu sofri muito com a coisa. E eu quero deixar esse recado aqui para as mulheres. Eu, no meu o último casamento é agora. Penúltimo casamento, todas as vezes que a mulher limpava a casa, eu tinha que almoçar na garagem. Não podia entrar nem na cozinha. Nem na cozinha. Vivi com isso 19 anos. Eu sei que uma casa limpa é bonito, mas chegar a esse ponto é muito errado. E outra coisa também, que muitos maridos não faz. A mulher limpou a casa. Você entra dentro, chega do jeito que você entra com tudo dentro de casa. Sujo, o pé cheio de barro, às vezes, né? Andou em algum lugar, né? Mas aí quando você vai na casa dos outros, chega lá, você tira o calçado para entrar. Então, se você respeita o vizinho respeita a sua também. Mas o meu caso não era esse, eu tinha que comer lá fora. Não aceitava eu comer dentro de casa, porque a casa estava limpa. Mas, tudo bem. Aí, o que acontece com nós? É falta de humildade, falta de entender. Aqui que Jesus disse: se ele, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos e de todos os servos de todos. O derradeiro de todos e o servo de todos. Então aqui, para Deus é o seguinte: se quem quiser ser o primeiro, vai ser o último, né? Agora aqui vem um texto de Gálatas, capítulo 5, verso 13. É muito impactante aqui. Diz aqui, por que, irmão? Não. Por que vós, irmãos, foste chamado? A gripe tá forte, hein? Por que vós, irmãos, foste chamado à liberdade? Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos
uns aos outros pelo amor. Aqui está falando para todos, mas eu estou falando para casais. Servir uns aos outros, né? Agora, o que está falando? Nós temos liberdade, Deus deu liberdade, mas o que está escrito aqui? Então, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Esse é um versículo muito interessante. E tem muitos textos aqui. Diz aqui, a sabedoria do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Só que tem uma coisa a respeito da humildade. Ser humilde não é ser cavalo de pau de ninguém. A humildade, ela tem limite. Aqui essas passagens da Bíblia está falando uma humildade equilibrada, uma humildade perfeita que Deus pede. Então, aqui em Provérbios 29:23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Entenderam agora? Né? Aqui diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, precedendo a honra, vai a humildade. E precedendo a honra vai a humildade. Né? Quer dizer, se é honra, então muita gente fala assim, eu sou honrado, eu tenho honra, eu faço e aconteço, eu sou bem visto na sociedade, eu tenho capital. É honra. Tudo que Deus te dá, trabalho, tudo é honra, mas vai o quê? Junto? Tem que ir a humildade. Então eu espero que Deus abençoe cada um de nós e ajuda. E para finalizar aqui, eu disse aqui, humilhar, 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Por que está falando isso aqui? O tempo vai... Se nós temos humildade hoje, o tempo vai nos dar a resposta. Aqui, o tempo vos exalte. Então eu espero que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a estar mais perto de Ti todos os dias. Hoje eu estou um pouco difícil porque estou ainda muito gripado, mas ontem eu estava pior do que hoje, estava um corpo doído. Hoje não, hoje eu estou firme hoje. Então eu espero que Deus abençoe vocês e se vocês gostou, dá o seu joinha. E também compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. No YouTube também, vai para o YouTube esse vídeo. Se inscreva. Deus que abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Compartilhe e faz o seu comentário.